Amigos do canal Utopia Nativa, hoje nós estamos aqui, como sempre, todo vídeo que eu procuro fazer, a equipe aqui procura fazer, é muito animada, entusiasmada, empolgada. E hoje nós estamos aqui no Chaval, cidade do Ceará, do estado do Ceará, né? Nós estamos aqui bem no início, cidade também dos monolitos com muita pedra. Mas o foco de hoje é a questão do sal, da salina, da produção de sal. E ela resgata toda uma cultura, todo um sistema de vida, não é, desse povo, dessa região, dessa localidade, desse trabalho. E aqui eu estou com uma pessoa que eu considero e sei que é muito importante para o município, para a região e para a cultura, porque eu acho que ele nasceu com os pés dentro de uma salina, andando, participando, vendo a construção e tudo mais. E esse amigo é uma pessoa muito importante, é o Djalma. Ele está aqui. Vou passar, e aliás, já estou passando a palavra aqui para que ele se apresente, não é? Diga lá as suas formações e fique à vontade, Djalma. Você está com o microfone, inclusive já está pendurado aí na blusa. A Chaval, ele já nasceu assim, com salinas. Quando o padre, irmão do meu bisavô, veio com o meu bisavô e a família fundar a Chaval, eles perceberam que aqui tinha um pozinho branco nos salgados, nas regiões de salgados juntas, e começaram a produzir, a cercar aquela água com paredes para fazer a salina, né? Foram descobrir como é que era em outros cantos do Ceará, que já havia salina, e começaram a produzir salinas, foram eles que chegaram a produzir. Então, a minha família paterna toda trabalhava com salinas, era a atividade principal, salinas. Apesar de terem outras atividades, a salina era o sustento maior das famílias. E a forma de trabalhar com sal aqui foi muito geradora de mão de obra, porque continua do jeito que foi há dos 150 anos, 170 anos atrás, do mesmo jeito que foi iniciado, se continua hoje, juntando sal com a mão de obra humana, colhendo esse sal, produzindo sal, ao contrário de outras regiões que o solo era duro, que se permitia as máquinas colher esse sal de forma mais barata, com menos mão de obra. Bom, dentro desse contexto, existe aí construção de galpões, não é isso? Que queria que você dissesse aí o nome. Como é que se chama aqueles grandes galpões? Galpão mesmo. Pronto. A questão do sal, ela se dá a uma certa distância da área dos rios, não é? No caso aqui, sempre áreas estuarinas, sempre áreas estuarinas, próximo à área de mangue, nunca teve numa outra área, não é? O que é a tecnologia, quais eram as ferramentas que eram utilizadas? Eu creio que não eram tratores que usavam, o que era utilizado para fazer, para se começar? Qual era a madeira que era utilizada para os galpões? Qual era as ferramentas, os equipamentos que envolvia aquela mão de obra para poder deixar os galpões, que era onde se guardava o sal, e os tanques, eu chamo de tanque, não sei como é que você chama, como é que a comunidade aqui chama, né? Como é que se fazia esses tanques? Era feito de que maneira? Quais eram as ferramentas utilizadas? O que era o material usado? Na realidade, antigamente, em 1872, quando a cidade foi fundada, que começaram as salinas, não existia muita tecnologia, por exemplo, simples, como um carro de mão, pneu. Não existia nem a borracha ainda utilizada como pneu. Então, na época, o que eles utilizavam para transporte desse sal eram os banguê. Duas pessoas segurando 2 pedaços de pau
uma madeira no meio onde levava o sal. Olha só, 2 pessoas para transportar um pouco de sal, os banguê. E a outra forma de transporte, que já que não existia carros, era barcos, que era mais barato e eficiente do que transportar em carroça. Também carroça precisava de rodas, aquelas rodas de madeira, mas aqui também não tinha. Então eles transportavam dos banguês até os aterros, onde de lá saía de barco esse sal até ao local onde ele iria se juntar para vender nos comboios. Eram os comboios de jumento que vinha de Chaval até Viçosa, de Chaval até Parnaíba, de Chaval até outro lugar. Os comboeiros traziam frutas e levavam o sal daqui de volta na época, né? Depois esses comboios foram evoluindo para caminhões, isso já na década de 50, quando começaram a aparecer carros aqui na região. Aí começaram a vir os caminhões trazendo frutas e levando sal e peixe da localidade vizinha de Bitupitá. E peixe daqui também, porque esse rio produz muito alimento para a população. Ele é muito uma dádiva divina para o povo da região. E praticamente todo mundo pesca, metade da cidade, dos adultos, pescam e retiram a proteína do rio, sua proteína de alimentar suas famílias. Outra tecnologia que eles utilizavam para armazenar, porque o sal veio da água e volta para a água através da chuva, são os galpões para guardar esse sal, né? Então as madeiras aqui tinha muita, porque tinha florestas nativas grandes, com muita madeira de porte grande. Eles construíam os galpões. O fechamento dos galpões era com palha de carnaúba, fazia as varas, botava as varas e botava as palhas de carnaúba para a chuva não vir na lateral e para conter o sal. E as telhas eram feitas aqui mesmo, né, de barro da região, a própria população fazia. Pronto, então tem a cadeia completa, quer dizer, o sal é colhido, ele era colhido, transportados dos cristalizadores, que é o último local onde o sal vai se cristalizar, transportados dos banguês até o armazém. Do armazém sai ou de canoas, de barcos maiores um pouco, ou sai nos comboios. Saía nos comboios. O Chaval tem uma forma de ser povoada a partir do rio, porque foi a partir do rio que chegaram os primeiros moradores. Pela dificuldade, não tinha estradas para chegar até aqui. Então a igreja é voltada para o rio, todo o transporte era através do rio, e as salinas eram construídas de forma a ficar bem próximas ao rio, para que seja transportado, esse custo de transporte até o barco seja mais barato. Hoje eles são transportados de outra forma, com carro de mão, do cristalizador até os galpões e de caminhão dos galpões para o seu destino, né? Até as moageiras que vão moer o sal, e das moageiras até o destino, o consumidor final. Djalma, a quantidade, por exemplo, quantas salinas Chaval chegou a ter? Isso aí é um ponto. Depois, quantos funcionários, empregados, que bem antigamente se chamava mais, era de empregado. Onde é que tu está? Estou trabalhando para o senhor fulano de tal. Né? Nós estamos falando de uma história, né? De 800 para cá. Né? 872 para cá. De 800 para cá. Então, quantos funcionários ou empregados, tem salineiros, e os que trabalhavam na salina é o quê? Não, o salineiro é o que trabalha na salina. Salineiro. Bom, quantos salineiros chegou a ter? Né? Houve formação de algum sindicato? Outro ponto. Dentre os salineiros, existe modalidades diferentes? Não, esse aqui é só de fazer tal serviço, esse outro aqui é especializado somente nisso. Pronto. A mão de obra, como era muito grande, e ela é uma mão de obra sazonal, porque você não vai pagar um empregado durante 7 meses, 8 meses, parado, sem trabalho, e o custo de admitir, demitir é grande,
o que se criou foi um sindicato de trabalhadores autônomos. E através desse sindicato as pessoas eram contratadas, o sindicato enviava a mão de obra para a produção da salina. Aí o salineiro, ele fazia tudo. O sindicato dos salineiros fazia tudo. Ele construía, remontava as paredes, que todo ano tem que remontar as paredes, que a chuva desmancha, tem que remontar. E também esse é um trabalho feito durante o período chuvoso. E durante o período de estiagem, onde é produzido sal, vão fazer a colheita, né? E aquela colheita é feita ali, digamos, uma semana ali numa salina, vai outra semana para outra semana para outra. Aí a cada mês, uma semana para aquela salina para fazer a colheita. Então a mão de obra não tinha como ser contratada, tinha que ser contratada através do sindicato. Aí se pagava todas as custas de trabalho, as custas sociais desse empregado ao sindicato, que fazia o pagamento a eles, né? A empresa pagava o INSS daquele trabalhador, conforme a quantidade de horas que ele trabalhava, e o restante das despesas de administração do sindicato e outras custas eram pagas ao sindicato, ou seja, totalmente legalizado pelo Ministério do Trabalho. E existia outra parte de trabalhadores, que eram os transportadores, chamados de portuários. Aí tinha o sindicato dos transportadores e portuários, que era o pessoal dos barcos. Iam pegar esse sal de barco, porque algumas salinas não tinha como sair de carro, só saía de barco, pela forma que elas foram construídas, e elas eram transportadas até o porto de Chaval. Na realidade, o Chaval era o polo, ele não era o grande produtor, ele era o polo. Aqui devia ter 11 salinas no máximo, 12 salinas, algumas foram abandonadas, porque sal tem um período de bom e um período ruim. Mais ou menos o período de 11 anos, o período de secas e o período chuvoso, que tem uma variedade de 10 anos e meio, conforme o movimento do El Niño, né, que na época não se sabia, mas se sabia que a cada 10 anos tinha um período de seca, 1 ou até 3 anos, 4 anos de seca. Esse período de seca produzia muito sal e em excesso não tinha valor. O período que dava dinheiro era o período chuvoso, que estragava as salinas ficavam prejudicadas, a produção diminuía e o sal tinha mais valor, porque não era só o Chaval que tinha esse problema de produção de sal, era todo o litoral do Ceará, o litoral do Piauí e também o Rio Grande do Norte tinha problemas de produção de sal. Então o sal no Brasil inteiro subia e esse período chuvoso era o período bom, onde o sal tinha algum valor. Então muita gente não suportou sustentar uma salina só com trabalho sem lucro durante 8 anos para ter lucro, às vezes de 20 em 20 anos, né? Porque outras vezes as pessoas já previam, guardavam o sal para o período chuvoso grande e acabavam não tendo valor porque tinha muito sal porque guardaram, né? Só dava dinheiro quando as pessoas eram pegas desprevenidas. Aí era pego desprevenida, alguém por acaso guardou sal, aquele cara ia ganhar dinheiro, aquele produtor de sal. Então, no Ceará existe o sindicato patronal dos proprietários de salina, né? Que é o Sindsal. Eu faço parte da diretoria do Sindsal do Ceará, como diretor financeiro. Então, o Sindsal, todo o litoral do Ceará, as pessoas não se interessaram tanto com o Sindsal e a gente acabou se interessando e fomos para a diretoria do Sindsal para continuar defendendo essa produção ainda que está ficando cada vez mais resquícia, muito pequena no Ceará, porque não dá para competir com quem trabalha com trator, como lá no Rio Grande do Norte. Né? Quando as estradas melhoraram muito, o custo de transporte diminuiu, a gente perdeu quase exclusividade de venda de sal para o Pará, né? Grande consumidor, Pará e Amazonas. Aí acabou compensando o sal do Rio Grande do Norte, chega com um preço muito pequeno, compensando mais chegar no Pará do que o sal aqui da nossa região. Chaval, Camusim, Barroquinha e Luiz Corrêa. E Cajueiro da Praia. Então o Chaval, ele era mais o polo produtor porque tinha um porto de sair esse sal de navio. Então o sal da região, de Barroquinha, de Cajueiro da Praia, se concentrava em Chaval, até porque os proprietários dessas salinas eram de Chaval. Aqui tinha o polo, o porto onde moía o sal, onde os galpões de moagem ficavam, vários, as 11, 12 galpões de moagem,
eram moídos e daqui saía primeiramente de navio, depois que a entrada do rio assoreou, lá no Pontal, os navios não entraram mais, os pequenos navios não entraram mais, e agora o sal começou a sair de caminhão, porque as estradas também melhoraram, justificou o sal sair de caminhão por questão de logística. Saía de navio para Belém, de Belém saía de caminhão para entregar nas fazendas, agora sai diretamente de caminhão para entregar nas fazendas. Pronto. Bom, com relação a essa parte aí, só revendo aqui, dentro do processo dos salineiros, existe divisões de profissão, de trabalho, de especialidade? Não, esse aqui só junta sal e aquele outro só faz... Não, a única especialidade é em relação ao transportador, que são os sindicatos portuários, e o sindicato dos salineiros. Não, eu digo a turma que está ali. A turma dos salineiros faz tudo. Faz tudo. É. Faz tudo, desde montar a parede até colher o sal. Aí colher o sal, fazer a liberação de água. Aí já é o capataz. O capataz é o gerente da salina, é o que faz o manuseio da água. Certo. Você poderia dizer, adiantar até pra gente aqui, a questão da... Bom, estou terminando o inverno. O inverno... Choveu, está com uns 15 dias que parou de chuva. Qual é a iniciativa para quem tem uma salina? A previsão é assim, em junho, que já começa a diminuir as chuvas, para o dia 15 de junho praticamente já não tem mais chuva, já se começa a limpeza das salinas, certo. Que é a limpeza. Tirar aquela matéria orgânica que a chuva colocou lá dentro, criou algum lodo, porque a água que está lá dentro é de uma água doce, aí se retira o lodo, e se faz o desbeiramento, que é aquela areia que desceu das paredes, se colocar ela em pé para alargar de novo os tanques, que a gente chama em 3 tipos de tanques, né? Que são os depósitos, onde pega a água das marés mais altas, ou às vezes pega de motor também. Maré alta, o que é? É porque existe a pré-amar, que são a cada 15 dias, lua nova e lua cheia, as marés são mais altas. Então ela sobe mais, nas pré-amars. Então nesse momento se abre a comporta dos depósitos e guarda essa água lá. E do depósito vai se liberando aos poucos que a gente chama de chocador. É onde a água vai ganhando grau, vai evaporando e vai aumentando a densidade do sal e dos outros sais que estão ali. Aí ela vai andando de cada chocador para o outro, vai também decantando alguma coisa que não interessa. Como se faz no petróleo, a cada grau de temperatura sai algum produto do petróleo, o sal é a mesma coisa, a cada grau de densidade da água é liberado algum mineral. Aí é liberado gesso, é liberado outros sais. Magnésio. O de magnésio é depois do sal. Se você segurar aquela água que decantou o sal, e você não liberar ela, porque ela não tem mais sal, cloreto de sódio, só vai ter outros tipos de sais. Se você não liberar aquela água para voltar para o rio e deixar lá, vai descer o magnésio. Então o sal com magnésio ele não é desejado, porque ele é um sal muito úmido, vai molhando o caminhão, ele não consegue ficar seco. Mesmo que coloque-se um anti-umectante para evitar que ele endureça, ele ainda vai assim endurecer. Então esse sal com o magnésio, ele deve ser liberado ao rio. Algumas pessoas, por mau conhecimento, ou por vício, ou por não saber, não ter uma noção de química, eles deixam aquela água lá junta com a água nova. Então, quando ela passa de 28 graus de densidade, medido no decímetro, aquele decímetro que se usa no leite, você passou de 28 graus, ele já começa a liberar o magnésio. E o sal fica leitoso, não fica tão transparente como o vidro. O cloreto de sódio ele é transparente. Você consegue ver o outro lado, a luz, não a imagem como o vidro, né? Mas consegue ver a luz perfeita. Então, esse manuseio o sal chega no depósito, vai para os chocadores, chama de chocar, né? Eu não sei o nome oficial, mas aqui é chocar. Aí vai andando de um chocador ao outro, 4, às vezes 5, até chegar no último, que é o cristalizador. É onde o sal é realmente decantado, onde a água está ali de 22 graus até 28 graus. Bom, então, pelo que eu entendi dentro desse eixo aí, a partir do momento que ela sai do chocador,
O chocador deve ser um tanque grande, está falando aqui um leigo, deve ser um tanque grande onde armazena e demora ali por mais tempo. O ato da galinha chocar os ovos, não é? Porque demora. Ela fica demorando enquanto o ovo vai se transformando. Bom, aí depois dali, conhecimento empírico, né? O técnico, o suposto técnico empírico ali da área, estou dizendo empírico, porque é uma profissão bem interessante. Ele vai liberando, ó, ela está nesse ponto, até você disse que tem um equipamentozinho que faz a medição, decímetro. Ó, esse ponto ela fica aqui. Depois desse ponto aqui, dessa densidade tal, já vou passar porque ele já vai começar a precipitar outros produtos. Outros minerais. Outros sais. Ótimo. Excelente. Tá bom. Bom, você... Agora eu lhe pergunto, esse sal, de maneira nativa, que está lá nos tanques, que está lá... Porque quando o sal está no ponto, eles fazem lá uns montinhos, é isso? Para que é isso? Para ele secar. Você junta o sal, faz um monte para poder a água cair. É um rodo manual, é uma pá? É a pá. Usa pá. A pá. Aí junta com a pá, aquele sal. Certo. Ele fica lá uns 3 dias ali dando secando, uma secadinha. Para poder dali tirar para o armazém. Pronto, aí armazena. Certo. Ali... ele está muito rico de vários sais, não é? O sal, da forma que é feita em Chaval, essa região aqui, de Granja até, não sei se em Granja ainda tem sal. Não, tem mais não. De Camusim até Luiz Correia, esse tipo de sal, ele é um sal integral, ele tem ali 82 a 87 minerais essenciais à vida humana. Que maravilha, viu? E ele não aumenta a pressão sanguínea, porque o teor ali de cloreto de sódio é 60%, mínimo, né? 70%, por aí. O restante são sais essenciais à vida humana, né? Porque a vida humana evoluiu nas margens dos rios, precisando desse sal. Certo. Então, o corpo humano e dos animais necessita desse sal no seu sangue para fazer algumas reações, metabolismo do corpo humano. Natural do organismo. Pelo menos para segurar a água dentro do sangue, eu sei que ele segura bastante, bom, né? Isso. Agora, esse outro sal, sem citar nome de nenhum. Região. E nem região. Esse sal que comumente hoje eu encontro nas prateleiras do comércio. É um sal completo, integral, ou que tipo de... Tem vários tipos, é? Esse sal refinado, pronto, ele não usa nenhum processo químico para refinamento. Ele é lavado, ele já é feito de uma forma que não tem grande teor de outros minerais, apenas o cloreto de sódio de 95% por aí, em torno disso aí, dependendo do sal. E esse sal acaba sendo lavado, seco em forno, né, torrado, para depois ser moído e colocado anti-umectante, que é para ele não se condensar novamente, não se... virar um cristal grande. Novamente, porque ele vai cristalizar novamente, com 20 dias ele está duro novamente. Então ele é um sal seco em forno para poder ir para venda. Porém, ele aumenta a pressão sanguínea, porque ele tem muito teor de cloro, de sódio. Muito teor de sódio. E aí o nosso sal, como ele tem baixo teor de sódio, não se teve nenhum conhecimento de que alguém sofreu de pressão alta por consumir sal de forma normal. E hoje a gente vê que a ciência está explicando isso. O sal integral é o sal correto do consumo humano e até animal. Porque para consumo animal se coloca outros sais, porque ele não já sair com esses sais daqui da salina. Eu tenho observado a indústria ela tem dois lados. Tem o lado das pessoas que querem ganhar dinheiro muito rápido. Para isso eles vão diminuir custos. Para isso, quando diminui custo, retira
o essencial à qualidade de vida do ser humano. Por exemplo, tem aí o sal do Himalaia, não é isso? Que a gente estava conversando há pouco tempo. O sal do Himalaia, se você olhar no rótulo dele aqui, ele é super completo, não é? Bem completo. Aí eu observo também que já está tendo um outro tipo de mercado para o sal. A parte dos médicos, Dr. Laí Ribeiro, ele é um médico muito bom. Ele orienta muito as coisas de maneira natural. Então, uma parte destes médicos estão começando a orientar, disse assim, não, consuma o sal marinho. Sal marinho. Sabemos que o do Himalaia era um sal marinho, mas muito antigo, que foi para dentro das montanhas, e isso aconteceu pelo movimento das placas tectônicas, que era mal, hoje já não é mais, enfim, condensou esses sais lá. O que eu quero chamar a atenção hoje é o seguinte, o sal marinho, o sal do Himalaia, são ainda sais naturais, não é? Pelo que eu vejo, sim, pelo que eu estou analisando. São sal que está completos, compostos. E o sal que é transformado, que a indústria processa demais, isso acaba concentrando a um tipo só de nutrientes, ou 2 ou 3, mas diminui demais os outros que a natureza fez para ser completo. Para que a gente consuma ele completo. E não somente o que dá o gosto de salgado, que é o cloreto de sódio, né? Então, a comunidade hoje, o consumo, as pessoas, parece que não leem os rótulos, não procura ver melhor, até mesmo para poder comprar um sal marinho de melhor qualidade, nutricionalmente falando. Não, esse sal aqui, ele é mais nutritivo. É como a agricultura no período moderno, né? A Revolução Verde, o cara chegou, não, vamos ter que plantar, mas para me plantar um volume grande eu vou esgotar o solo. O que é que eu faço para repor? Aí o cara foi e disse, não, você pode repor com os macros e os micros nutrientes. E aí começou, porque antigamente o adubo químico vinha com gesso. Né? E no gesso você vê a complexidade de outros minerais. Aí como o gesso, alguém andou estudando por aí e disse, não, dá para as frutas e verduras se estruturarem só com NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Opa! Se eu estou produzindo e colocando apenas isso, então a planta está me dando um fruto ou uma verdura nutricionalmente correta, equilibrado? Eu creio que não. Está nos dando um produto final deficiente. Na realidade, o NPK são macronutrientes, né? Precisa dos micronutrientes também. Pronto, e aí foi retirado. E a grande maioria da agricultura hoje fica brigando por isso. Quando a pessoa não observa as coisas direito, as pessoas vão sendo, não, é só por enquanto, e aí vai comendo. E é a mesma coisa de você ter um refrigerante totalmente industrial e aqui do outro lado tem uma cajuína. Ô meu amigo, é a cajuína que é a bebida adequada e correta. O refrigerante fica por conta de quem não tem, não posso nem dizer que não tem muito juízo, né? Mas quem tem muita vontade de beber um refrigerante, não é? Que as pessoas, que o ser humano comece a repensar e avaliar o que você está comendo, o que você está dando para o seu filho. Vamos, aqui foge um pouquinho do eixo, mas está dentro do contexto. A parte das pessoas diz assim, isso aqui é veneno, o outro não, isso aqui é defensivo. Entre veneno e defensivo, o que é que acontece? Veneno. Defensivo é o que defende. Mas está defendendo o que aí no caso? Quando você enche de veneno uma cultura, demonstra ignorância que você, produtor,
desconhece, ignorância não é um termo pejorativo que eu estou falando. A ignorância é o desconhecimento de informações suficientes que faça você produzir de maneira correta. Então, isso acontece, pessoal, porque a gente, não, eu vou botar um veneno. Não bote não, aquela planta só está deficiente e só tem aqueles micro-organismos comendo aquela planta, porque ela deu sinal que ia morrer. A natureza que Deus fez é perfeita. Automaticamente, os animais que estão aqui faz aquela leitura, corre para lá, vai consumir. Aí você diz, não é uma praga, não é uma praga, não. É uma deficiência nutricional e está no solo. Você deixou de fazer. Mas nós estamos aqui na vida aprendendo, né? Caindo, levantando, faz parte. O sal marinho, eu considero, acima de tudo, o melhor sal. Ele e o do Himalaia. Né? O do Himalaia chega aqui por um precinho. O do Himalaia, o sal do Himalaia, ele está muito próximo de nutrientes do sal marinho. É muito próximo. Então, o sal marinho integral, né? Não Sim. O sal marinho processado. O sal marinho integral, ele tem um valor ainda, acho que uns 10% do valor do sal do Himalaia, porque ele vem de longe, tem todo o custo de frete. Certo. Mas fizeram a fama do sal mineral, do sal do Himalaia, que é um sal mineral, a origem dele pode ter sido essa, né? Por ele ter tantos nutrientes, pode ter sido marinha lá há milhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Então o sal do Himalaia não é tão, digamos assim, para ser tão valorizado. Era para ser valorizado, era o nosso sal integral ainda produzido aqui na nossa região de Chavão. Falta conhecimento, né? Falta conhecimento. Você quer desenvolver uma região, interiorize a economia. Ora, esse dinheiro que eu compro, meio quilo de sal do Himalaia, que eu não sei nem quanto é, tá uns 25 reais. Há um tempo atrás era 30 reais o quilo. 30 reais o quilo, hoje deve estar em torno de 25. Meu amigo, esse dinheiro todinho fica bem pouquinho na bodega ou no supermercado, vai para o representante no estado ou no país, que de lá vai lá para outro país, outro continente muito distante. Se nós temos esses sais aqui, cadê as universidades? Aí eu chamo a atenção das universidades para que valorize mais os seus universitários. Professores, sejam exemplos bons. Exemplos bons. Ensine o pessoal a se alimentar. A questão da responsabilidade, a questão da moralidade, a questão do bom caráter. Ora, estou preparando agrônomos, estou preparando químicos para ser útil e dar qualidade de vida a nós. Adentro daquela universidade, aonde ele for. Eu chamo a atenção para isso porque muitas vezes o cara diz assim, qual é a profissão que está dando, está em alta aí, para empregando todo mundo? Aí o cara corre atrás disso. Não, não é isso. Isso é para quem está querendo ganhar dinheiro. Então vá para uma aplicação, trabalhar na Bovespa da vida, né? Mas se você que é agrônomo, se você que é químico, busque sua vocação. A sua vocação, muitas vezes, a sua profissão no momento que você é vocacionado, de repente aquilo dali não é o momento. Ah, rapaz, está embaixo. Sim, mas quem sabe eu não vou estudar e abrir uma nova vertente para aquela ação. A gente tem que buscar isso. É a vocação. Senão, a gente fica no mundo que estão fazendo e a gente de braço cruzado só assistindo a banda passar. Não é assim. O mundo está no sustento de cada unidadezinha. A parede só é levantada por conta de cada tijolo e uma argamassazinha que é colocada. Bom, meu amigo Djalma, será que a gente já poderia ir lá para o campo, para dar uma olhada, para a gente ver isso na prática? Porque o quesito sal, que dá gosto à vida, está lá na Bíblia. Não é, Djalma?
Salário, me fale alguma coisa do salário aí. O que é salário? Em Roma, na Itália, existe duas áreas de produção de sal. Uma área do norte que produz sal de Minas e a área do sul que produz sal em Salinas. Só que na época romana, muito antiga, a produção de sal era em Minas. E o soldado, ele recebia parte do seu dinheiro, do pagamento, né, pelo seu trabalho de guerra ou seu trabalho de proteção ostensiva do país. Ele ia recebendo os abonos, que era semanalmente o seu dinheiro, e sobrava um restante para o final do mês, que ele recebia em sal, que era o salário. Então, você vai deixar quanto para o seu salário? Então a palavra salário, que é o recebido no final do mês, ele veio do sal. Então lá em Roma ainda tem Portugal ainda produz ainda tem salinas desse modelo do Chaval em pá, porque também não dá para colocar máquinas para trabalhar lá. E na França, no norte da França, naquela região do norte da França também produz muito sal integral, famoso também e muito caro, vendido para a Europa e até para os Estados Unidos, produzido de grande valor. E eu tive lá na França para olhar a venda de sal, como é que era, para ver o que mudava de lá para cá, e não mudava praticamente nada na produção, né? Mudava na comercialização. As embalagens bonitinhas e produto bem embalado é mais valorizado, né? Interessante aí que você disse, mas dentro do contexto, voltando para a questão da gosto à vida, a gente tem que ter, na Bíblia tem muitas citações a respeito do sal e do fermento, não é? Então o nosso sal, ele é uma prática muito antiga, não é isso? Muito antiga, né? Então comer sal, temperar a carne. Conversando uma vez com um tipado, ele disse assim: meu filho, o cloreto de sódio, por si só, numa concentração maior, ele realmente, você observa, ele é um veneno. Ele disse mesmo assim, ele é um veneno. Até a água potável pode se tornar um veneno, né? Se você beber todo dia 10 litros de água, você morre de tanto beber água, né? Então tudo demais, em demasia, é um veneno. Como disse um cientista francês, a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade, é a dosagem. É a dosagem, né? Então, o gosto, o gosto pelo sal, que a gente coloca na carne, aí desperta aquele sabor, aquele interesse, desperta o interesse. E o fermento é multiplicar. Então, se você na sua vida, se Deus na sua vida é sal, é sabor, é gosto, isso lhe move. Olha lá, nós estamos falando no aspecto material, no aspecto humano material. Isso lhe promove a mais. Então é muito importante a gente considerar o sal, tá? Com a lembrança do sal. O sal conserva numa determinada dose. O sal aumenta o seu apetite num determinado alimento e quantidade. Então, isso é muito bom, não é? É porque assim, 3 elementos raros, quando evoluiu a espécie humana e a espécie animal, que era o sal, o açúcar e as gorduras. Opa! Então o corpo obrigatoriamente teve que guardar esses 3 componentes raros para a sua sobrevivência. Então quando o ser humano vê gordura, ele come e guarda. Sim. Açúcar também guarda no corpo, em forma de gordura também. E também guarda o sal. E aí onde está o problema? O ser humano tem a atração por sabor salgado, porque ele é raro na natureza. Agora não está tão raro porque se produz, se extrai do mar. E ele tinha essa necessidade de guardar. Certo. Por isso que o sal guardado em excesso acabou também podendo causar problemas de saúde para a população, para as pessoas. Eu observo isso aí que o Djalma acabou de falar, a questão dos 3, né? Gordura, açúcar, quer dizer, gordura, proteína, açúcar, energia, e o sal, ele segura. Quer dizer, se você dosar esses 3 produtos aí e pegar um bocado de qualquer matéria orgânica, até palha de carnaúba, vou dar um exemplo bem doido aqui,
tritura muito bem, mistura eles ali, eles acabam dando um sabor e você comendo. Né? Quem vai dizer aí são os químicos. Estou dando aqui uma sugestão, mas pode prestar atenção. Você dosa açúcar, as comidas, agridoce, tudo isso. Bom, Djalma, aí eu lhe pergunto, hoje, para se montar uma salina, compensa? Outro fator. Não compensa. Mas você está com umas ainda, não? Ainda. Outra coisa, o que é necessário juridicamente para você ter uma salina, mais ou menos? Não, juridicamente tudo que se precisa hoje, né, depois que foi criado as leis ambientais, precisa das licenças ambientais, precisa das anuências, porque as prefeituras hoje têm planos diretores que dizem em tal lugar essa área é propícia para tal coisa, é permitido aqui, proibido ali, e existem os órgãos federais também, quando no caso de APA, né, os órgãos federais também diz, naquela APA tem seu plano de manejo, onde em tal lugar pode isso e pode aquilo. Então, precisa, no nosso caso aqui, que é a área de proteção ambiental federal, precisa do licenciamento. Dos três, né? Os três permitirem. Mas duas anuências e uma licença. O produto final que eu vou comercializar é um alimento. Então, como é que fica a estrutura? Aí, no caso, é a Anvisa? Precisa do mapa. Ministério da Agricultura. Sim. No caso, precisa para você vender para fora do estado, você precisa ter o produto, como ele é alimentício, para gado e para ser humano, precisa do Ministério da Agricultura dar a permissão dele. Certo, entendi. E no caso de alimento humano, precisa do CIF, ou do SIM, selo de inspeção municipal, CIF, selo de inspeção federal, para fora do estado, certo. E selo de inspeção estadual, que é o CIE, para dentro do estado. Só que as legislações atuais, quando é montada uma estrutura de licenciamento dentro do quadro técnico para dar o SIM, Sistema de Inspeção Municipal, como é a mesma estrutura federal, o governo federal já permite que com o SIM seja comercializado para fora do estado. Certo. Basta ter o SIM. Que é uma quantidade de técnicos que vão fazer os estudos e atestar que aquele salto em qualidade para venda para alimento humano. Certo. Bom, se a gente for continuar a falar, tem muita coisa para se falar, né? Então é bom o sol já está aqui mostrando aqui a temperatura dele. Bom, então pessoal, nós vamos agora para uma etapa. A etapa da agora para frente vai ser uma etapa prática. Nós vamos ver ali as salinas e os tanques, certo? Vamos conhecer. Nós vamos conhecer também alguns tipos de sal. Tem um tal de sal, flor do sal, né? Isso aí nós vamos ver lá, né? Flor do sal, o sal em si e outras coisas do sal. A parte do sal que está mais concentrado, o magnésio, o sal simples dentro das condições marinhas. Nós vamos também ver algum transporte dos barcos que era transportado. Ainda hoje. Pronto, até mais. Bom, pessoal, nós estamos aqui na prática. Nós estamos... O Djalma está aqui em cima dos tanques, né? Essa parte de baixo aqui, nós temos... Isso aqui é uma parede. Né? Essa parede é levantada exatamente para poder fazer o papel do tanque, do armazenamento. Então, essa parte aqui segura a água. Aí, Djalma, eu queria que você agora desse uma explicação. Essa água aqui está vindo da onde, né? Ali tem o rio, entre aqueles mangues é um rio, é colhido a água daquele rio para aquele depósito, onde tem aquele poste ali, é um depósito. Elas armazenam a água e vai liberando aos poucos os chocadores, né? Aí a água vai andando de chocador em chocador, ganhando grau. Enquanto ela vai evaporando, ela vai aumentando a densidade. Até chegar no cristalizador, que é aquela área ali, conhecida pela população como coalhador, que na realidade o sal não coalha, cristaliza. Aí ele decanta. Então esse movimento é esse, vai
volta, digamos, por 5 tanques, 6 tanques, até chegar no que ele vai colher o sal. Djalma, esse período de colher a água, de pegar a água lá do principal tanque e passar esse fluxo todinho, há quantos dias mais ou menos? Geralmente o fluxo não tem uma quantidade de dia certo, porque vai depender da quantidade de água que o administrador da salina, o capataz, vai fazer esse manuseio. Mas geralmente ele faz conforme uma programação de um mês. Até então, durante 6 meses, que é a produção do sal, ele faz 2 ou 3 colheitas. Então, durante um mês essa água vai rodando, ele vai saindo, entrando água nova, vai água velha para lá, vai saindo, vai manuseando. Esse trajeto é mais ou menos um mês. Até de 2 em 2 meses eles vão colher o sal. Muito bem, pois vamos dar uma olhadinha ali no final? Bom, Djalma, aqui pelo que eu estou vendo, esse tanque aqui, ele é bem exemplar, tecnicamente. Esse canal aqui na lateral é um canal que realimenta cada tanque desse? Isso, é um canal que traz e distribui a água do último chocador para esses 3 cristalizadores, são 3 aqui. Aí abre o cano e vai abastecendo. Sei. Essa questão aqui, o que é que você pode me falar desse sal? Como é que tá aqui? Não, esse sal aqui, ele está quase em ponto de colheita, né? É preciso saber a grossura dele, ele não pode passar de 3 centímetros, 4 centímetros, que fica muito dificultoso para ser colhido de forma manual. Então ele obrigatoriamente tem que ficar até 3 centímetros. Aqui, as pessoas, eles costumam falar de um flor de sal. O que é a flor de sal? É o que fica na flor da água, é aquele sal que fica boiando lá na frente, ó. Vamos ver se a gente consegue identificar. Uma películazinha que fica e o vento traz para a borda. Bora aqui andando. É praticamente esse sal que foi juntado e jogado aqui na borda. Bora para cá. Então, essa parte mais branca na flor do sal, na flor da água, esse é a flor de sal. É um sal mais caro? Ele é um sal, assim, umas 40 vezes mais caro, porque o teor dele de sódio é muito baixo e ele tem o teor de minerais muito alto. Então, para quem tem pressão alta é o ideal, porque não vai deixar de ter o sal na sua dieta, na sua alimentação, e vai ter os outros minerais até de forma barata, porque se você pegar esses minerais de outra origem, ele vai ser muito caro. Olha aí, como é importante, eu não conhecia essa parte. Bom, então deixa eu ver aqui. Rapaz, eu tô doido, eu tô acabando pisando aqui dentro, porque se eu pisar bem aqui eu afundo, no resto eu vou. A flor do sal, a característica dele é porque ele não forma cristais grandes, ele forma cristais muito pequenos, muito fininhos. Certo, deixa eu ver bem aqui assim. E aí já não é flor do sal, o cristal tá grande. É, cristal, né? São cristais grandes aí. Certo, ó, na hora que você levanta, ela tá caindo, né, a água, né? Aí é o sal integral, né? Tá integral aqui. Certo. Tiãozão chega denso, chega mornão e forte, né? Bom, agora daqui é feita o quê? O pessoal entra aqui, colhido e feito montinhos? Feitos montinhos aqui em cima, para a água escorrer. Sim. Aí depois ele é retirado em carros de mão até aquele aterro que a gente está ali próximo do carro. Pronto. Aí dali sai de caminhão ou sai para as moageiras. Certo, certo. Então, ali é um galpão onde é guardado o sal também. Daqui sai para lá, onde é guardado, para ser vendido daqui 1 ano, ou 10 anos, ou 20 anos. Então eu creio que aqui nós já podemos finalizar essa etapa, né? Vamos ali lá para a entrada de água. E nós estamos aqui numa pilha, onde o Djalma vai explicar a linha desse sal rapidamente, até aqui essa pilha e qual é a sua finalidade. Sabemos até que o sal aqui é para consumo animal, nada de consumo humano.
Certo, João? Isso. Pronto. Porque para consumo humano ele precisava ter outro tipo de manuseio com pouco contato de mão humana, né? Ou zero contato. Então teria que ter roupas adequadas, luvas, todo esse trabalho. E aqui da forma que o sal está sendo depositado, ele é um sal para consumo animal. Ele está aqui para secar, continuar a secagem dele com sol e com tempo. Então ele vai passar meses aqui, ou um mês, até ser moído, né? E também para ele ser moído com zero de água, né? Ele é muito duro, muito difícil para máquina. As máquinas aqui não são tão potentes assim para quebrar ele. E aí, do jeito que ele está aqui, ele já sai para a moageira. Aqui tem uma moageira, já é moída aí dentro. Djalma, a gente vê também aqui que tem uma estrutura caindo, né? Isso aqui é o que? A desvantagem, a tecnologia que chegou para uns e não chegou até aqui. Exatamente, o mercado de sal aqui da região foi sendo perdido para o Rio Grande do Norte à medida que foram tendo estradas melhores e o preço do frete foi sendo baixado. Sim. O mercado daqui, que era o Pará, Goiás, aquela região de Brasília, a Amazônia e o Centro-Oeste, não teve mais como competir com um lugar que se produz uma quantidade de sal e em máquinas, sem mão de obra humana, com custo baixíssimo de produção. A questão é o custo baixo, o né? custo. Agora me diga uma coisa, esse sal, nessa condição, se eu for pegar esse sal aqui e for processar ele, sei que vai haver custos, vai aumentar custos. Para consumo humano, pode ser feito? Pode sim, porque aí tem que ter a lavagem, né? Ele é lavado em máquinas com salmoura de sal para não desmanchar, sai só a sujeira, e depois ele é seco em máquinas, né? Certo. Acelerado a secagem dele em máquinas com calor, com fornos, aí depois ele é moído, e tudo isso sem contato humano. Certo. Né? Com luvas, as pessoas com aparelho, na hora de moer também, na hora de embalar. Enfim, os EPIs adequados para a produção de um produto para consumo humano. Exatamente. Então, ótimo, que bom saber disso aqui. Porém, eu posso montar uma salina lá na granja, né? De novo, né? Porém, a gente vê que ele está muito limpo, muita gente aqui da cidade vem buscar aqui, não paga nada, pega um pouquinho, às vezes moe em casa ou pega na própria moageira e faz o seu consumo, certo, né, sem custo. Bom, por conta própria, por né? conta própria. Tá certo. Podemos dar vamos pegar ali um ponto ali do mar, de onde é captada a água, não é isso? Isso. Você me diga daquela vez, como é o nome desse rio aqui? Rio Baiacuzinho. Baiacuzinho. Ele liga o rio Ubatuba, que é a divisa do Ceará com Piauí, que está logo aí a 500 metros, né? 500 metros mais ou menos, ao rio Timônia, que é o outro rio que separa Chaval. Chaval é quase uma ilha entre esses dois rios. E daqui até o mar, 22 quilômetros de distância, ele vai se ligando com outros pequenos rios e formando um conjunto de várias ilhas, sendo que a última é a Ilha do Mota, também conhecido como Ilha do Saboia ou Ilha Grande. Pronto. Isso aqui hoje serve só para o pessoal pescar. Ainda tem um barco ali que está parado, ó. Barco antigo. Aquele barco ali para recuperar é trabalhoso, é caro. Mas compensa recuperar ainda? Compensa. Compensa. É bom. Trocar alguma tábua estragada. Certo. Porque o problema do barco parado é aquele ali, ó. Os búzios e as ostras se incrustam na tábua. E a lesma, o cerveiro a ostra que está dentro, ela fura a madeira e sai furando. Nem o cupim consegue comer, nem o outro animal consegue comer, mas a ostra consegue furar. Olha aí. Lentamente, vai criando, e aí pronto. Aí acabou o barco. Interessante. E a madeira boa, e é tudo louro. Louro vermelho. Olha aí. Caríssimo, né? Caríssimo. Então daqui é que a água é captada, levada distante. Isso é o rio, ele enche e seca, né? Aqui mesmo, hoje a maré deu aqui, não foi? A maré cheia. Ela fica igual aquele alicerce ali, ó. Ali o alicerce está na altura da maré. Olha aí. Feita já com esse propósito, né? Com esse conhecimento. Com esse conhecimento. Toda essa região aqui era lotada de barcos aqui. Às vezes tinha que o barco esperar um sair para poder o outro ancorar. E tudo isso aqui, ó, dessa distância todinha, cheia de barcos. E aqui parava navios também. Os navios paravam lá ou paravam aqui,
E daqui eram colocadas pranchas e os trabalhadores saíam subindo com carro de mão ou com saco nas costas para carregar o navio. Então aqui parava 2 navios, um navio. O problema de que parou o transporte que navio, porque assoreou o rio e eles não conseguiram mais entrar. Não tem mais calado, não tem mais profundidade suficiente para o navio entrar. Então o transporte do sal era chegado das salinas via barco, porque tradicionalmente não existia carro no 1870, tinha que ser o transporte por barco, que era viável. Então todas as salinas foram construídas de forma a sair por barco e não por carro. Futuramente, algumas que era possível adaptar, foram adaptadas para sair de carro também. E aí a gente vê aí, ó, praticamente todo o sal chegando agora de carro, porque os barcos foram todos destruídos. E essas canoas são de pescadores, né? Djalma, esse rio aqui é o Baiacuzinho. Baiacuzinho. Levou esse nome por conta da comunidade. É, o bairro Baiacu, essa região aqui chamada Baiacu. Bom, é o nome de um peixe. Pronto, bom, pessoal, aqui a gente está finalizando essa questão da maior reserva. Isso aqui é o que? A maior reserva de mangue do estado do Ceará. Com mais de 5.000 hectares de manguezal. E o terceiro maior do Brasil. Eu não sabia. É o terceiro maior do Brasil. Terceiro maior do Brasil. Mais uma para nossa informação, né? A nossa riqueza. Vocês observam aí, deu uma filmada ali na questão da altura do manguezal. Olha, aí tem manguezal, e olha que esses aqui não é os mais altos não, viu? Os mais altos tá lá na direção da Ilha do Saboia, né? Ali tem áreas que você tranquilamente encontra manguezal com diâmetros que um homem não abraça. E com mais de 30 metros ou 40 metros de altura. É uma floresta linda. Futuramente nós vamos falar sobre os mangues. E essa é a história. Aqui tem uma unidade, depois que as abelhas vieram, as apis, que é as que ferroa, Apis mellifera. Apis mellifera, são as que ferroa, elas tiram muito mel. As nossas melipônias, que são as jandaíras e uruçus e outras, moça branca e outras, né? Que é muito sazonal, aliás, é muito regional, também produzem aqui. Elas são as primeiras a produzir aqui. Agora, as apis, elas usam. E aí a gente vai fazer uma pequena reportagem sobre que tipo de mangue, como é o seu papel, como é a sua distribuição naturalmente na nossa área. Mas isso vai ficar para um outro encontro. Djalma, quero só lhe agradecer bastante aqui. Eu ocupei essa manhã todinha aqui. Eu sei que você gosta, você faz isso por prazer. Você é a história. Obrigado. E a história está sendo feita mais ainda hoje, né? Agradecer aqui a minha equipe. A minha equipe, ó. 3 ali, o filho e o assessor direto ali da parte técnica. E dizer que é lamentável que a comunidade não valoriza o que come. Prestemos mais atenção, pessoal. Jovens, prestem atenção, estudem com delicadeza. Deus nos deu livre arbítrio para esses interesses, para esses assuntos. O que é que eu estou comendo? Se eu estou comendo, isso é produzido aqui da minha região, é produzido em que canto? Olha, nós não precisamos, nós estamos dentro de uma enxurrada. Choveu muito nas cabeceiras e está vindo uma avalanche. Não fique no meio da avalanche. Saia fora. Deixe que a avalanche passe. Lá na frente ela vai estar toda destruída. Então, o jovem, os pais de famílias, as universidades, a sociedade de uma maneira geral, tem que repensar melhor sua sustentabilidade. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando de independência, de vida, de qualidade de vida. É complexa e simples ao mesmo tempo. Djalma, diga aí mais alguma coisa para finalizar. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem registrando uma coisa que já foi muito importante aqui na região do Ceará, que empregava gente de Granja, do Piauí, gente que vinha de Barroquinha, gente que vinha da Serra trabalhar aqui. Era
nesse cais aqui que você está vendo aqui parado, com acho que umas 50 pessoas trabalhando. Filme lá atrás para a região. Olha lá, o cemitério dos barcos. Ali era uma oficina, Djalma? Não, ali era lotado de barcos, os barcos pararam aí por desuso, né? Desuso. Então foram ficando e as ostras foram se incrustando. Certo. E acabam destruindo a madeira toda, uma madeira resistente a todo tipo de praga, mas não é resistente à ostra. Olha aí, interessante. Bom, pessoal, eu creio que depois a gente pode vir aqui, Djalma, para fazer uma outra reportagem, sabe o que? Os peixes do rio. Pronto. Os peixes do estuário. Isso. Aí a gente lhe convida que você que é o chefe daqui. Que fui secretário de Agricultura também, né? Entende do que fala. Fui secretário de Agricultura do município também. E de turismo também. Pessoal, agradeço ao Djalma, agradeço aqui a todos, inclusive o dono, como é o nome dele? O Mário. Mário. Agradeço ao Mário aqui, né, por estar... Nós não filmamos, só filmamos coisa de interesse técnico, né, e cultural da gente. Então, muito obrigado e até o próximo encontro. Sabendo que a nossa ação é trabalhar os sonhos. Alguém chama os sonhos de utopia. Mas isso daqui é um sonho já sonhado. Bem antigamente não existia o que existe hoje. Hoje está existindo. Passou, deixou de ser sonho. Nós revitalizar, sonhar isso aqui de novo. Alguém diz assim, Alberto, tu está mexendo com coisa, isso é utopia. Isso não é utopia, isso é possível. Obrigado e até o próximo encontro. Utopia Nativa.